Olá, graça e paz a todos. Eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar continuidade no nosso estudo do livro de Josué, capítulo 7. Então eu convido o Espírito de Deus, para que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo à nossa memória tudo que precisa ser guardado para que possamos cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Então vamos lá, vamos começar. Josué, capítulo 7. Os israelitas derrotados em Ai. Acã. Capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabidim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, quando o povo de Israel foi para poder conquistar Jericó, Deus deu uma ordem muito clara, uma ordem direta para o povo de Israel, da qual eles não poderiam pegar nenhum daqueles objetos que para o Senhor eram condenados, né? Então Deus deu essa ordem, mostrando que mesmo que eles ficassem tentados, eles tinham que obedecer essa ordem, essa ordenança do Senhor, para que Deus pudesse manter a aliança com os filhos de Israel. Continuando aqui, versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avé, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Então, Josué, ele já começa a dar procedimento na conquista da terra prometida, né, na terra de Canaã. E ali, o próximo passo era eles conquistar a cidade de Ai. Então, da mesma maneira que Josué fez com Jericó, ele fez também com Ai, mandando ali 2 espias para que pudesse fazer um reconhecimento territorial, para que eles tivessem uma noção, né, de qual era o número do exército de Ai, qual era o poder de fogo, né, o poder de, na verdade, era o poder de guerra, né, que a cidade de Ai tinha. Então Josué, como um líder prudente, como um líder de guerra, ele manda 2 espias para trazer informações a respeito da cidade de Ai. Continuando aqui no versículo 3, vamos lá. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. Então aqui, os espias, eles vêm com informação a respeito da cidade de Ai, e eles falam que era uma cidade que estava desprotegida, né? Que o exército era fraco. Então ali eles dão essa sugestão para Josué para que ele pudesse mandar de 2 a 3 mil homens para poder conquistar a cidade de Ai. Então ali eles acreditavam que esse número de homens para a guerra seria o suficiente para poder trazer a vitória para Israel. Continuando aqui, versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na cidade. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então aqui a gente pode observar que aquela guerra, que foi entre os israelitas e o povo de Ai, o exército de Ai, os israelitas saem derrotados, Então, ali Israel perde, conforme o texto aqui, cerca de 36 homens, naquela batalha, e sai derrotado. E a Bíblia fala que eles ficam desanimados, mediante a essa derrota. Continuando aqui, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor,
até a tarde, ele e os anciões de Israel, e o deitaram pó na cabeça. Então aqui Josué fica realmente desanimado, o povo fica desanimado, tentando entender o que aconteceu, até porque Israel teve também os seus mortos ali, né? 36 vidas foram perdidas, né, de grandes soldados naquele momento, naquela batalha. Então Josué, ele vai para onde? Ele vai para os pés do Senhor, ele vai lá para os pés da arca, né, e começa a orar e tentar ter uma resposta de Deus mediante a essa situação. Continuando aqui, versículo 7, disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentaríamos com ficarmos além do Jordão? Versículo 8. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Versículo 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarregarão no nosso nome da terra. E então, o que farás o teu grande nome? Então aqui, né, Josué, ele vai perante os pés do Senhor, ele tenta obter uma resposta, ele tenta entender o que aconteceu, por que daquela derrota, né? Então ele tenta obter essa resposta, entender, né, o porquê que ocorreu tudo aquilo. Versículo 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado aí sobre o rosto, né? Então, o que ocorre? Deus, ele mostra que ele vai dar uma resposta para Josué. E não só uma resposta, mas também uma solução para aquela situação. Continuando aqui, versículo 11, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então aqui Deus mostra o que aconteceu. Israel desobedeceu. Na verdade, um dos integrantes, né, dos israelitas desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ele se rebelou contra Deus, ele pecou contra Deus, né? Então aqui fica claro qual foi a ocasião, né, o que aconteceu. Deus revela o que foi que aconteceu para Josué, mostrando que um dos integrantes de Israel pegou uma das coisas condenadas, um dos objetos condenados da cidade de Jericó. Então ele cobiçou e por conta do valor aquisitivo ele desobedeceu uma ordem de Deus. Continuando aqui, versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então aqui Deus mostra que não estava com Israel naquela batalha de Ai. Por quê? Porque uma ordenança do Senhor foi quebrada lá atrás. Então, querendo ou não, Israel estava em pecado com Deus. E o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus, né? Então a Bíblia deixa muito clara essa separação entre o homem e Deus por conta do pecado. Então aqui Deus mostra o que estava fazendo essa separação e que Israel precisava se retratar com Deus nesta ocasião. Continuando aqui, versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no nosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do nosso meio as coisas condenadas. Então, o que ocorre aqui? Deus fala o que aquele povo tem que fazer. E mostra que havia um pecado no meio deles. E que esse pecado precisava ser o quê? Retirado, né? E não somente isso, né? A gente vê aqui que o poder de Israel estava realmente todo na mão de Deus. Uma cidade como Ai, que era uma cidade fraca, né? Com um exército fraco. E mesmo assim, Israel não conseguiu resistir, então mostra que cada uma daquelas batalhas, quem estava dando para Israel era o próprio Deus,
né? Então, aqui Israel, eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam se santificar e tirar do meio dele aquilo que estava fazendo separação entre Deus e aquele povo. E aí eu volto essa situação para nós também, né? Porque existe muita coisa no nosso meio que faz separação entre nós e Deus. E o que faz separação entre nós e Deus é o pecado, né? Então hoje não estamos aqui debaixo da lei, mas estamos debaixo do Novo Testamento, um testamento, inclusive, que foi a preço de sangue e a preço do sangue do nosso Jesus, né? Então existem princípios que precisam ser praticados por nós e é eles que nos santifica, é eles que nos achega até Deus. É claro que esse caminho é o próprio Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, é ele que nos achega, é ele que nos reconcilia com o Pai, mas os princípios é os que nos santificam. Então precisamos conhecer os princípios do Novo Testamento para nos santificar e tirar também as barreiras, né, que nos separa do nosso Pai, que é Deus, o Criador de todas as coisas. Continuando aqui. Versículo 14. Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se achegará por casas, e a casa que o Senhor designar se achegará homem por homem, né? Então aqui Deus ia mostrar aonde estava o pecado, com quem estava o pecado, através de etapas de sorteio, né? Então eles iam fazer um tipo de sorteio, e esse sorteio ele tinha etapas, até que se chegasse ao homem que de fato pecou contra o Senhor. Continuando aqui, versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então aqui, a condenação para aquela pessoa que pecou, que violou uma ordem direta de Deus, seria a morte, né? Então ele e a família dele morreriam queimados, e tudo que fosse dessa pessoa. Referente a esse versículo 15, pode achar que Deus foi severo nessa situação. A questão é que a cobiça dessa pessoa levou à morte de 36 homens, né, na batalha contra Ai. Foram 36 inocentes que morreram por causa do pecado de uma pessoa. E detalhe, ele sabia, porque existe uma coisa chamada consciência. Ele sabia que aqueles homens estavam morrendo por causa do pecado dele. E mesmo assim ficou calado. Teve que o Senhor revelar quem era a pessoa que tinha feito, né, aquela rebelião, aquele pecado, para que ele se mostrasse. Então, em nenhum momento a gente vê Acã entrando num processo de arrependimento, né? Muito pelo contrário, ele fica calado e deixa com que Israel sofra as consequências. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabidim. Versículo 18. E fazendo chegar a casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabidim, filho de Zera, e da tribo de Judá. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizertes, não me ocultes. Né? Então aqui Deus revelou aonde estava o pecado, com quem estava o pecado, né? Estava com Acã, né? Então aqui Josué, ele mostra ali que Deus revelou quem era o pecador e que ele deveria confessar o pecado dele. Continuando aqui, versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então aqui ele mostra que de fato ele era, né, quem tinha cometido o pecado. E aqui a gente vê uma coisa muito clara, né? Um Acã,
né? Um rebelde. E muitas vezes a gente vai ter pessoas na nossa vida que traz exatamente isso daqui. As coisas não prosperam, as coisas não fluem. Por quê? Porque existem pessoas na nossa vida que parece que impedindo que as bênçãos do Senhor nos alcancem, né? E eu não estou falando assim da sua família, dos seus filhos ou até do seu marido. Eu estou falando de situações que até um parente, né? A gente está falando dos filhos de Israel aqui, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que você vai ter que tirar da sua vida, porque é um rebelde, é uma pessoa que luta contra Deus, é uma pessoa que ela prefere o pecado, né? Então, muitas vezes você vai ter que se afastar de certas pessoas para que o seu relacionamento com Deus consiga fluir, né? Então, situações também para a gente observar na nossa vida quem é os Acãs que precisa ser retirado, quem são os rebeldes, né, que blasfemam contra Deus e a gente está tendo intimidade com esse tipo de pessoa, né? Então é algo a se pensar. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 círculos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 círculos, cobicei e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, né? Então aqui ele revela o que ele pegou, né? Eram realmente objetos condenados, eram objetos que Deus tinha falado para não pegar. Ele pegou e escondeu. Então, o pecado dele foi tão consciente, ele sabia tanto do que estava fazendo, né, tanto que ele esconde lá na tenda dele, enterrado na terra. Continuando aqui, versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então, a Bíblia tem um versículo que ele é muito real, que a Bíblia diz que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser descoberto. Aqui o próprio Senhor expõe o pecado de Acã, né? E foi de uma maneira tão nítida que ele não teve nem como fugir. Ele teve que confessar e ele teve que falar onde estava escondido aquelas coisas, né? Então aqui o pecado de Acã, ele foi revelado, né? E não se esqueça, esse Deus, ele não mudou. Tem muitas pessoas fazendo coisas escondidas. Chega lá na frente, Deus revela, né, para que principalmente haja arrependimento, haja mudança de atitude e principalmente para que não fique o engano prevalecendo. A verdade, ela tem que prevalecer. Continuando aqui, ó, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Versículo 25, disse Josué, porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E toda Israel o apedrejou, e depois de apedrejados o queimou. Então tudo que era de Acã foi queimado. Ele também foi morto com a sua família, eles foram apedrejados. Depois de apedrejados, os corpos deles foram queimados, né? E tudo que pertencia a ele, Deus rejeitou, né? E também os animais foram mortos e todos os objetos e tudo que era deles também foi queimado. Continuando aqui, versículo 26. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, até o momento que foi o que? Escrita essa história, né? Então, ali se colocou um montão de pedra para que também servisse de memorial, para que os filhos de Israel pegassem aquela situação como um exemplo, tá? Então, para Acã também chegar nesse ponto de se rebelar contra Deus, vocês podem ter certeza, o coração dele estava distante em muitas coisas antes, né? Então, provavelmente ele já estava descumprindo nas coisas pequenas, né? Porque tudo começa com um pequeno na vida de uma pessoa e aí vai tomando outras dimensões, né? Então, terminamos o estudo aqui, ó, do livro de Josué e para a próxima aula vai ficar o capítulo 8. Então, encerramos o estudo de hoje. Então, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós
E no nome do Senhor Jesus, se Deus permitir, estaremos aí na sexta-feira para o capítulo 8. Fiquem com Deus e até a próxima aula.